Shalom, shalom, shalom. Se você puder, interaja comigo aí com shalom. Inclusive, quero te pedir que todos os vídeos aqui, onde você está pegando, você possa curtir, fazer um comentário, compartilhar com alguém se de alguma forma te marcou. Isso faz tanta diferença. Nosso desejo aqui também é poder ser usado por Deus para tocar o seu coração, mas também a vida do máximo de pessoas possíveis. E nós estamos mergulhando agora no sexto pilar de uma vida profunda em Deus, sexto pilar de uma vida espiritual que vale a pena ser vivida. Então, essa vida profunda em Deus, ela tem aspectos, e olhando aqui para a igreja de Atos, então eu espero que você esteja firme aí, meditando em Atos e também recebendo da parte de Deus através aí desses 5 primeiros pilares que nós falamos. Mas agora eu quero caminhar para o sexto, e o sexto pilar eu quero compartilhar com você lá em Atos capítulo 10, e é interessante que Atos capítulo 10, ele é muito marcante, porque Atos capítulo 10 é uma virada de chave para a vida da igreja. Até Atos 10 o evangelho só chegava aos judeus. Em Atos 10 Deus dá uma visão para o apóstolo Pedro, que foi o líder da igreja, o primeiro líder da igreja. Pedro tem uma visão, e você sabe dessa visão. Ele vai até a casa de Cornélio, ele vê numa visão animais impuros, e Deus diz para ele: mata e come. E nem Jesus levou o evangelho aos gentios, ele deixou essa tarefa para a igreja: obras maiores farão, e o apóstolo Pedro vai fazê-lo. E aqui nós já temos uma igreja muito grande, só dos primeiros batismos 8.000 membros, e que vem arraigada do judaísmo, e obviamente que carregando também essa trajetória. Você imagina que não tinha nada do Novo Testamento escrito ainda. Então é uma igreja que está em construção, e agora Deus dá uma visão para que o evangelho pudesse ser levado aos gentios. Mas o sexto pilar que quero falar com você é sobre vida de oração e piedade. Até Atos capítulo 10, ou em todo o livro de Atos, você vai ver constantemente dizendo, eles estavam reunidos em oração. Eu estou fazendo uma oração da madrugada, e o Tiago, que é um dos irmãos, ele estava dizendo isso: olha, lendo Atos, como é marcante o fato de que constantemente esses irmãos se reuniam para orar. O próprio Pentecostes é a marca de que eles estavam reunidos unânimes em oração. Eles estavam perseverando num ambiente de oração. E essa é uma marca de todo cristão maduro. Um cristão profundo, ele está constantemente, ele resolve tudo na oração. Ele começa na oração. Ele constrói na oração. Tem essa marca, uma marca de piedade, de uma vida piedosa. O pastor Hernandes Dias Lopes certa vez diz, ouvindo, que os nossos avós oraram mais que os nossos pais, e os nossos pais oraram mais do que nós. E há a tendência de que oremos mais do que os nossos filhos. De geração a geração, a gente tem visto o poder da oração sendo enfraquecido. Mas essa vida de piedade que nós estamos falando é a prática das disciplinas espirituais, ou como gostamos de chamar, os meios de graça. E nós vemos coisas poderosas que Deus faz por meio de oração. Em Atos capítulo 10, a Bíblia fala sobre um homem chamado Cornélio. Ele vai ser o primeiro gentil a receber o evangelho, mas fica uma marca tão linda em Cornélio, que a Bíblia diz que havia em Cesareia, Atos 10, um homem chamado Cornélio, centurião, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E aí, isso aqui, depois lá no verso 30, a Bíblia diz: Cornélio respondeu para Pedro: faz 4 dias, a hora 9, eu estava orando em minha casa, e eis que se apresentou diante de mim um homem com vestes resplandecentes e diz: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Aqui, até o capítulo 10, nós vemos muitas marcas da vida da igreja em oração. Os enfermos eram levados da mesma maneira que operou no ministério de Jesus, acontece na igreja primitiva. Os discípulos estão com o mesmo poder e autoridade para curar enfermos, para ver ressurreições acontecendo, para milagres se expandirem. E agora nós vemos o evangelho chegando aos gentios. Mas nós vemos também essa marca de piedade, está constantemente. Cornélio é registrado aqui
para falar desse lugar de oração. Antes de ouvir o evangelho, Cornélio, ele sendo um homem que já tinha temor a Deus, então ele tinha uma revelação, né? Tinha uma revelação geral, mas agora ele vai ter uma revelação especial do evangelho. O fato é que essa é uma marca. A gente fala muito sobre oração, mas como diria Leonard Ravenhill, num livro que eu indicaria para você ler, Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele diz que a oração é o algo esquecido na igreja. É o algo que a gente não pratica. A gente reúne tão pouco para orar. A gente está tão ocupado, né, com tanta coisa, atarefado com tanta coisa. Esses dias eu estou sem redes sociais. A média do brasileiro é usar redes sociais de 3 a 4 horas por dia. E grande parte dessa nossa utilização é para entretenimento. 3 a 4 horas parece tão pouco, mas quando a gente vai aplicar isso às disciplinas espirituais, parece tanto. Assistir um jogo de futebol para a maioria dos homens, e quem gosta, talvez como eu, um jogo de 90 minutos mais 15 de intervalo, então a gente está falando aí de quase 2 horas em frente à televisão, ou se for a um estádio, muito mais que isso, parece ser tão curto, parece que passa tão rápido. É porque a oração é um trabalho. Quando falamos sobre oração, oração é de fato um trabalho. É por isso que orar cansa. E essa é a verdade. Orar é cansativo. Porque orar é um trabalho. Orar exige um esforço. Orar é uma negação da nossa independência de Deus. E o que seria oração? Você sabe, o nosso nível de dependência de Deus, e talvez você diga, não, eu dependo de Deus, eu sou uma pessoa que depende de Deus. Tá, mas a pergunta é o quanto você ora. Porque eu diria que não tem uma forma mais prática de compreender o nosso nível de dependência de Deus do que o nosso nível de oração. Qual é o seu nível de oração? É o seu nível de dependência de Deus. Hoje eu estava lendo João, capítulo 17, e é interessante porque em João 17 Jesus faz uma oração e eu estava meditando sobre o fato de que se você quiser conhecer o algo mais profundo do coração de alguém, é só você ver ele no tempo dele de oração. Jesus nos mostrou isso. E é interessante porque em João 17, Jesus faz a sua oração. É uma oração tão linda. Ele começa orando por si, depois pelos discípulos, depois por todos os crentes. E em João 17, nessa oração de Jesus, está expresso o coração dele. Você vai ver que Jesus não negligenciou a oração. Diversas vezes a Bíblia diz que ele se retirou para orar, ele se levantou de madrugada e foi orar, ele deixou os discípulos e foi orar. Por quê? Porque a nossa oração é a expressão do quanto a gente depende de Deus. E eu vou dizer para você, nós estamos num mundo que é tão corrido, é tão atarefado, gente. Obviamente, outras gerações não tiveram o que a gente tem. Você acorda com o WhatsApp com 150 mensagens para responder, com demanda. Nosso dia não termina e acaba mais. É a síndrome do pensamento acelerado. É o tempo inteiro. Enquanto você está aqui, as redes sociais nos colocaram em dilemas que os nossos pais não viveram. Você está aqui, daqui a pouco você viu uma informação, você está triste, você está recebendo informações o tempo inteiro, sem parar, estímulos o tempo todo, sem parar. E tantas vezes nós negligenciamos o que é mais importante, que é parar para ter o nosso tempo com Deus. Eu digo nenhum de nós, ninguém está me ouvindo aqui. Do empresário mais bem-sucedido, do pastor ocupado, né? Daquele que está começando a vida e tem que conciliar trabalho e faculdade, ninguém é mais ocupado que Jesus. Ele tinha incumbência da transformação do mundo. Ele tinha sob os seus ombros o plano mais desafiador humanamente falando. Ele tinha que gerar seus discípulos para dar continuidade ao seu legado. Ninguém é. Se Jesus arrumava tempo para orar, e aí eu digo para você, proteja o seu tempo de oração. Nós vamos olhar essa marca na igreja primitiva de piedade, que os irmãos oravam. Mas nós vamos ver esse texto tão lindo de Cornélio, que era um homem já temente a Deus, segundo a Bíblia, e que estava orando, e que por meio da oração ouviu respostas de Deus. Por meio da oração foi direcionado. Você sabe, nós falamos muito que oração é uma junção de orar mais ação.
isso é fato. E aí, aqueles que gostam muito da atividade, do trabalho, de fazer, a gente tem muito aquela historinha, né? Se você vê uma criança se afogando, você vai fazer o quê? Você vai orar ou pular na água para pegar a criança? É óbvio que você vai pular para pegar na água. Mas eu digo que só a oração te coloca no exato momento que a criança caiu na água se afogando. A oração é o que nos dá a capacidade de fazer a ação correta. Moisés está diante do mar e Deus diz: Moisés, agora não é hora de orar, estende o cajado. Mas foi debaixo de uma atmosfera de oração que ele podia estar ali com graça para poder levantar o cajado. A pergunta é: qual foi a última vez na sua vida que você falou, isso aqui foi vencido em oração? No seu momento de oração, você sabe aonde estão as suas batalhas? Aonde estão as suas guerras? Ou mais profundo que isso, onde está a sua comunhão com Deus? O lugar que você rasga o coração. O lugar, deixa eu dizer para você, o lugar que mais deveria ser exposto ao seu coração. Não é na sala do pastor, não é na sala do terapeuta, não é com o seu cônjuge, não é com o seu melhor amigo Jesus. É nesse ambiente de abrir o coração. Eu diria para você, comece praticando com o tempo que dá. Não faça do seu carro um lugar de altar no caminho. Faça do seu momento de tomar banho, não sei, construa. Mas isso também não invalida o fato de você ter a necessidade de tirar um tempo a sós. Murilo Thomas falou algo sobre oração e falando sobre a igreja de Atos, há um tempo atrás, que me marcou muito. Ele disse: olha, é bom que você tenha aí os seus momentos com Deus durante o dia, mas eu nunca vi alguém fazendo uma refeição satisfatória dentro do carro. Você pode orar dentro do carro. Eu nunca vi ninguém fazendo uma refeição satisfatória. Você pode, enquanto você corre, ter o seu momento com Deus, mas, sabe, ninguém pega um prato e leva para dentro do carro. Ninguém pega um prato e vai correndo. Você até come um fast food correndo. Você até pode comer alguma coisa, uma barra de cereal enquanto você corre. Dentro do carro você pode pegar um McDonald's, mas Deus nos chama a ser aqueles que valorizam a oração nesse lugar. Antes de todas as coisas, eu quero ouvir a Deus. Eu quero depender integralmente dele. Eu quero ouvir a sua voz. Gente, o que tem de gente que caminha sem clareza de propósito, não sabe para onde está indo, não sabe qual é a direção da vida, não sabe o que está fazendo. Mas por quê? Porque a gente quer ficar arrumando coisa para explicar para Deus, quando na verdade nós deveríamos ir a esse lugar de perceber a sua voz. Sabe, quando a gente olha aqui para Cornélio e fica para nós como um exemplo de um homem temente a Deus e que vai receber agora como a primeira família, e não só a salvação, mas o batismo com o Espírito Santo, a oração constante e a piedade prática, elas nos levam a um lugar de receber coisas que não receberíamos. Deus escolheu falar conosco através da oração. Deus escolheu se revelar através das práticas espirituais. Foi Deus que escolheu assim. Então faz diferença sim. Se você orar todos os dias, você está exposto a um nível de glória de Deus, de sensibilidade ao Espírito infinitamente maior do que se não tivesse. Está lá o músculo, mas é como na academia. Você chega na academia, você vai ver, as pessoas têm o mesmo corpo que você, os mesmos músculos que você, mas o quanto se exercita um músculo se define a força que aquele músculo tem. Então, Cornélio também aponta para um homem nesse lugar de oração que Deus nos deixa como exemplo, que ele é um exemplo de quem buscava a Deus com sinceridade, e ele foi encontrado. Cornélio nos mostra um lugar de oração que Deus está ouvindo. Cornélio ainda não tinha recebido na plenitude a revelação do Evangelho, mas é a expressão de alguém que buscava com sinceridade, alguém que era sincero. Oração é esse lugar de sinceridade. Aqui fala sobre um lugar, e a oração fala sobre um lugar de uma vida cristã que é frutífera e começa no secreto. É o conselho de Jesus: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você sabe, eu tinha uma prática que eu fazia muito no meu tempo de seminário e eu voltei a fazê-la, que foi cronometrar o meu tempo de oração. Foi colocar tempo e dizer: eu não saio daqui, eu não pego em nada, eu não pego no celular, eu não respondo a ninguém, enquanto eu não cumprir esse tempo mínimo de oração.
Talvez você fale, ai pastor, isso é religioso. Não, se eu entendo que algo é importante, eu quero crescer naquilo. Eu quero ir mais fundo naquilo. Eu quero investir mais tempo naquilo. Eu quero pedir ao Espírito Santo, eu não sei como orar, mas me ensina. Eu quero pedir ao Espírito Santo, desenvolva isso. E a oração que eu amo e que nós somos ensinados sempre, e que meu pai escreveu um e-book sobre isso, é a oração do tabernáculo. É um caminho, né? Nós somos o tabernáculo hoje, como eu já disse aqui para você. É um caminho, desde sair do átrio, do pátio, a entrar no santo lugar, a tocar o santíssimo lugar. É um caminho que estamos nos expondo à glória de Deus. Agora nós vamos entendendo a nossa maneira de orar, a forma que nos sentimos mais à vontade para orar. Vá construindo esse lugar. Eu me recordo aqui, para finalizar esse nosso tempo, com o falecimento da doutora Sara Hayashi, mãe do pastor Teófilo Hayashi. Foi muito marcante o falecimento dela. Uma grande mulher de Deus e que certamente vai ficar na história do Brasil. Uma mulher de fé, uma mulher de ousadia, uma mulher que teve uma história tão dura, tão difícil, sendo abandonada com 2 filhos, e ela permaneceu fiel a Deus, pastoreando numa era muito machista, e já tem todos os desafios de uma mulher pastorear uma igreja. Imagina isso num cenário de 50 anos atrás, essa mulher fiel a Deus. E ela, quando a filha dela, já no momento final da vida dela, já estava há poucos dias para falecer, eles já sabiam disso, a filha dela, Zoe, falou que fez uma pergunta: mãe, como você quer ser lembrada? E a resposta dela me marcou. Ela disse: eu quero ser lembrada como uma mulher de oração. Eu quero ser lembrada, em outras palavras, ela está dizendo, como uma mulher que tinha intimidade com Deus. Eu digo para vocês que a nossa comunidade, ela é forjada nesse lugar, gente. Eu quero encorajar você. Eu tenho colocado na minha prática de vida. Não interessa a hora que eu durmo, 5:30 da manhã eu estou de pé. Eu estou de pé para fazer a coisa mais importante. Eu estou de pé para ter o meu tempo com o Senhor. Isso é o algo mais importante. Eu estou de pé para ouvir a sua voz, para ser conduzido pela sua voz. Essa é uma marca da igreja primitiva. Mas essa vai ser uma marca de uma mudança de chave também. Deus encontra um homem por meio da oração chamado Cornélio, para que Pedro vá até lá. E aqui, esses 10 primeiros capítulos vem mostrando marcas de oração que essa igreja faz em lugar de oração. Estavam unânimes em oração, diante da perseguição oravam. Mas aqui nós chegamos numa virada de chave no livro de Atos, que também é precedida pela oração. Eu diria que Deus não faz nada sem que antes isso tenha sido precedido. Todas as vezes que Deus vai fazer algo, Ele começa a incomodar um povo a orar. E se você orasse mais pela sua casa? E se ao invés de você querer ficar tendo discussões no seu casamento, você orasse mais pelo seu casamento? E se você orasse mais pela salvação das pessoas que estão ao seu redor? E se ao invés de falar, nós orássemos mais? E se você dormisse menos? E se você utilizasse menos redes sociais? E se você trabalhasse menos? E você investisse mais tempo com Deus? O que poderia ser diferente? Que Deus nos dê graça, a fim de que o nosso evangelho seja marcado por gente que ora. E vamos ser sinceros, quem está ao nosso redor sabe se oramos ou não, mas que seus filhos lembrem de você como alguém que orava, que a sua família lembre de você como alguém que orava, que resolvia as coisas num lugar de oração. Deus abençoe.